Estamos aqui, mais uma vez, com um vídeo novo sobre a batalha da vontade entre Agostinho e Pelágio. Portanto, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos assista. Um dos debates mais importantes da história da Igreja foi entre o pelagianismo e o agostinianismo. Como você deve ter adivinhado, esses rótulos representam duas figuras, Pelágio e Agostinho, ambos os quais viveram nos séculos IV e V da era cristã. O debate era complexo, assim como uma cebola que tem camadas sobre camadas, mas suas principais facetas diziam respeito à natureza do homem e à necessidade da graça divina. Estas duas figuras do cristianismo primitivo debateram a natureza da vontade humana, após a queda de Adão e Eva, e a natureza da graça necessária. Pelágio argumentou que o pecado de Adão, chamado pecado original, não foi de forma alguma transmitido ou imputado ao restante da raça humana. Adão e Eva simplesmente deram um mau exemplo que foi seguido por todos os seus descendentes. Por causa dessa crença, Pelágio acreditava que a graça simplesmente ajudava os humanos a saber o que fazer para viver as suas vidas santas, e os humanos eram completamente capazes de seguir os mandamentos de Deus. Agostinho, por outro lado, argumentou que o pecado de Adão afetou a vontade de todos os humanos que o seguiram, tornando-se incapazes de seguir os mandamentos de Deus ou de amar a Deus. Por isso, a graça de Deus não é simplesmente iluminadora, mas liberta a vontade e a capacita a amar e a obedecer ao Senhor. Ao rejeitar o poder e a escravidão trazidos pelo pecado original, Pelágio conferiu enorme poder à vontade do homem, mesmo após a queda. Segundo Pelágio, a vontade do homem não é escravizada a uma natureza adâmica depravada, como se fosse incapaz de realizar obras que merecem a justiça. Ela é livre, tão livre depois de Gênesis 3, quanto antes. Você pode imaginar então a indignação de Pelágio ao ler a oração de Agostinho em Confissões. Deu o que ordenar, ordene o que quiser. Essa oração implica a incapacidade e a dependência do homem em relação a Deus, bem como a grande necessidade que o homem tem da graça de Deus para fazer exatamente aquilo que Deus lhe ordenou. Os escritos de Agostinho revelam que todo o debate girava em torno da rejeição do pecado original por Pelágio. Enquanto o homem fosse considerado livre das garras do pecado, a graça jamais seria necessária. Agostinho apresentou uma extensa defesa do pecado original, interpretando passagens como Salmo 51 e Romanos 5. Agostinho demonstra que a humanidade foi afetada pela culpa e corrupção de Adão. Além disso, o pecado original não afetou apenas uma parte do homem, mas seu veneno se espalhou por todos os aspectos do homem. Antes da queda, a vontade do homem não era escrava do pecado, era capaz de escolher o que era bom. O pecado era apenas uma possibilidade, mas após a queda, a vontade do homem mudou. Contaminada pelo pecado, o que era apenas uma possibilidade tornou-se uma necessidade. Agostinho descreveu essa mudança com as seguintes frases latinas: posse peccare, ou seja, antes da queda o homem tinha a capacidade de pecar; posse non peccare, ou seja, antes da queda o homem tinha a capacidade de não pecar, mas depois da queda, Agostinho vai usar o seguinte termo: non posse non peccare. O homem não é capaz de não pecar. O homem ainda possui agência moral. Após a queda, a necessidade de pecar não exclui a sua culpabilidade, mas após a queda, sua agência moral é necessariamente inclinada ao pecado e ao mal. Neste debate da batalha da vontade entre Pelágio e Agostinho, o que prevaleceu foi a posição ortodoxa de Agostinho. Adão não foi meramente um mau exemplo para a humanidade. Adão foi
o transmissor do pecado original. Ele peca e toda a humanidade peca com ele. Toda a humanidade cai com ele, fazendo-se necessário a graça de Deus para que o homem possa chegar à salvação.